Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Afinal, o que a Ucrânia ganhou numa tentativa de aproximação com o Ocidente? Nesse vídeo, vamos fazer uma análise mais profunda desde 2013 para cá. Antes da revolução conhecida como Euromaidan, as relações entre Rússia e Ucrânia eram consideradas muito boas. Em 2010, Rússia e Ucrânia assinaram um acordo, onde os russos foram autorizados a instalar uma base militar em Sebastopol, na Crimeia. Em troca, os russos fornecerão gás no valor de 40 bilhões de dólares. Mas dentro da Ucrânia, nem tudo estava bem. A corrupção dentro do país é algo bastante profundo. Aliado a isso, um crescente movimento de grupos neonazistas foram ganhando força no país. Travestidos de nacionalistas de extrema-direita, esses grupos fizeram uma forte oposição aos falantes de russo. Em outras palavras, esses grupos espalharam a russofobia. Os grupos nacionalistas de extrema-direita chegaram inclusive na política. E é dentro desse contexto que chegamos ao ano de 2013. Em 2013, Viktor Yanukovych era o presidente russo. Ele anunciou uma série de reformas no país e dentre essas reformas, estava uma aproximação com a União Europeia. A Ucrânia queria fazer parte da União Europeia em detrimento ao acordo comercial com a Comunidade dos Estados Independentes e a Rússia. Putin, ao ficar sabendo, pressionou então o governo de Kiev Viktor Yanukovych, que acabou cedendo à pressão russa, e pronto. A desculpa perfeita para a ebulição estava armada nesse caldeirão fervente, chamado Ucrânia. Uma onda de protestos se espalhou pelo país. Os manifestantes pediam, sobretudo, uma ampla aproximação com a União Europeia e um afastamento da Rússia. Ao contrário do que a grande parte da mídia tentou esconder, os protestos na Ucrânia foram extremamente violentos. Você já ouviu falar no massacre de Odessa? Não estou falando no de 1941, mas no de 2014. No dia 2 de maio de 2014, na cidade de Odessa, Ucrânia, uma onda de protestos já havia tomado conta do país. Grupos ultranacionalistas, apoiados pela polícia e paramilitares, começaram uma ampla perseguição aos manifestantes favoráveis a uma aproximação com a Rússia. Os alvos desses grupos neonazistas eram os falantes de russo, e que defendiam uma aproximação com a Rússia. No entanto, eles não eram paramilitares, ou separatistas, como a imprensa ocidental os relatou. Esses homens e mulheres foram terrivelmente massacrados e mortos. Há relatos que foram queimados vivos na casa dos sindicatos de Odessa. Mais de 40 pessoas morreram nesse massacre, incluindo mulheres e homens idosos. Os Estados Unidos e a União Europeia foram os promovedores da desestabilização na Ucrânia, segundo a Rússia. Com a queda de Yanukovych, os governos que se seguirão foram governos pró-Ocidente, até chegar nos dias de hoje. Agora, vamos fazer um balanço do saldo, se está sendo positivo ou negativo, a aproximação da Ucrânia com o Ocidente. Como dissemos no começo do vídeo, as relações entre Rússia e Ucrânia eram boas, até chegar em 2013. A partir de então, com a derrubada de um presidente pró-russo, uma série de fatos aconteceram, e estão acontecendo até agora. A primeira ação de Putin foi invadir e anexar a Crimeia, e logo em seguida, apoiar os separatistas na região de Donbass. Desde então, a Ucrânia se viu no meio de uma guerra civil, de um lado os separatistas armados e financiados por Moscou, e do outro o exército ucraniano. Essa luta contra os separatistas, os ucranianos enfrentaram até ontem, quando o presidente russo Vladimir Putin declarou a independência de Donetsk e Lugansk.
Putin ordenou o cessar-fogo imediato e enviou tropas para a região, segundo ele, para garantir a paz. Agora vamos ao saldo. A Ucrânia, na tentativa de entrar para a União Europeia e também para a OTAN, acabou perdendo a região da Crimeia para a Rússia. Enfrentou uma longa guerra civil que já durava quase 8 anos. E por fim, praticamente perdeu a região de Donbass, região essa onde a maioria das pessoas são de etnia russa e falam russo. E o que a Ucrânia recebeu em troca do Ocidente? Além de perder duas grandes regiões, do Ocidente a Ucrânia só recebeu armas, veículos blindados e equipamentos militares que no final das contas, não servirão para nada, visto que dificilmente retomarão as áreas perdidas. Além disso, a dívida externa ucraniana está enorme e essa dívida só aumenta. Recentemente, os Estados Unidos disseram que emprestarão $1 bilhão à Ucrânia, em condições não divulgadas. A União Europeia disse que pode emprestar mais $3 bilhões para gerar a economia do país. Conclusão final: a Ucrânia está armada e equipada até os dentes, porém essas armas não foram suficientes para garantir Donbass como parte do seu território, tampouco recuperar a Crimeia. A economia ucraniana vai de mal a pior, um índice de desemprego muito grande, uma corrupção em níveis extremos, um país dividido entre indivíduos de extrema-direita, ultranacionalistas e neonazistas. Do outro lado, um povo que defende uma aproximação com a Rússia, que tem laços e familiares com a Rússia. E por fim, é muito triste ver a Ucrânia nessa situação. Quem sabe no futuro russos e ucranianos possam voltar a se entender, afinal são povos irmãos que dividem laços históricos e culturais. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente a respeito e compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Venha fazer parte dos nossos grupos no Telegram e WhatsApp, os links estão na descrição desse vídeo.